Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Villa, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andrelli Barros. Bom dia, pessoal! Boa tarde! Olá, e boa noite! Boa noite! Boa madrugada! Como vocês estão? Tudo bem. E vocês, gente? Estão tudo bem com vocês? Tudo bom, melhor que o nosso convidado de hoje. Né? Tá todo mundo babando aqui. Tudo ótimo. O nosso convidado especial, Marcelo Levi. Obrigado pelo convite, viu, galera? Valeu. Marcelo Levi, nosso professor. Nosso teacher amado. Prazer enorme. Obrigado, galera. Como que você está, Marcelo? Tem passado bem nessa quarentena? Vou falar pra você que eu tô um misto, viu? Tem hora que eu tô de boa, tem hora que eu tô menos de boa. Mas a gente tá sobrevivendo e tamo buscando ficar calmo, né? Fazer coisa boa com o tempo. E trabalhar, eu trabalho online, né? Pra mim não muda nada isso. Então, eu continuo batalhando, né? Ah, mas a gente também. Às vezes, a gente tá só na internet. Acho que o que complica são as notícias mesmo. De resto, é tranquilo. Uma vez por Estamos semana protegidos. no máximo, né? De ver notícias, senão você fica pirado. Só não vi. Verdade. E então a gente vai falar hoje um pouco também dos outros astros e grifos importantes do mapa astral, além dos planetas, né? Os planetas a gente fala sempre, a gente sempre tá brincando com signos e com os planetas, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de Lilith e de Quiron. Até porque a gente tem entendido entre nós. Temos autoridade no assunto hoje, então a gente tem que aproveitar. Temos que aproveitar, né? Com certeza. Marcelinho estuda muito. Lilith, Quiron, sempre fala da importância de olhar para nossas dores, para as nossas questões a melhorar. Mas é com ele. É um negócio assim, né? Lilith e Quiron, se a gente quer se desenvolver, se a gente quer crescer, a Lilith e Quiron é aquele momento que a gente vai olhar para feridas que nos marcaram, né? E é um processo de cura muito importante, muito especial, muito dolorido, mas muito gratificante, né? Assim como a gente entende quando a gente entende a mitologia, na verdade, a gente entende também um pouco mais também do que eles querem falar, né? Então eu acho que é muito importante a gente entender isso. E você explica muito bem isso, mas hoje a gente pediu pra Dani dar uma palestrinha. Palestrinha não exagera. Eu quero ouvir. Não dá palco pra virginiana. Não dá palco. Ascendente leão não dá palco. Adoro, pai. Vai lá, Dani. Eu vou dar, assim, na de Lilith eu não vou abordar muito, porque é muito ligada à Bíblia. Embora tenha outras versões, é mais ligada ao mito de Adão, que ela foi criada junto com ele, não de sua costela, então ela foi a primeira mulher, entendeu? Só que ela não aceitava ser subjugada, né? Você está sob ele. Ela queria igualdade. Então ela se revoltou, falou que não, então, ou é isso ou eu saio e vou vazar daqui. Ela pegou e saiu. Diz que ela foi viver nos mares, sei lá, onde tinha muito demônio e afins. Também tem essa coisa dela ser muito usada na mitologia judaica, que tem um mito que é até engraçado até hoje, que se você parar pra prestar atenção, os judaicos mesmo, ortodoxos, aquele pessoal que segue mesmo a rixa, os filhos deles, homens, até os 3 anos eles não cortam os cabelos, porque reza uma lenda que a Lilith fez uma ameaça, assim, que mataria qualquer menino homem no berço. Então eles deixam esse cabelo deles grande até os 3 anos, justamente pra confundir a Lilith. É bem engraçado como isso aí até hoje tem poder, sabe? Eu acho bem engraçado. Que interessante. Pois é, preste atenção quando você vê os Tem judeus. uma cultura que faz isso, não tem, Dani? Os judeus. Os judeus, né? Praticantes mesmo. Então, você pode prestar atenção. Lembra? Assim, acho que é a castração não, né? Que loucura. Sabe aquele negócio lá que tira a pele do coisa? Do prepúcio. Do prepúcio. Isso. Eu acho que tem a ver com isso também, né? Isso, Circuncisão. Circuncisão. Isso. Se eu não me engano, tem a ver com isso também, né, Dani? Porque Tem isso sim.
O mito que eu tinha ouvido falar da Lilith, porque assim, a Lilith tem vários mitos, Eu né? foquei nesse da Bíblia porque até hoje ele tem peso, entendeu? Mas eu sei que tem Pois é, vários. e eles falavam isso também, né? Que a Lilith eles associavam muito ao bebê quando ele nascia deformado, né? Eles falavam que era culpa de Lilith. E aí. E porque a Lilith, quando ela vai, né? Tem a parte que ela ameaça, né? Que ela tem uma hora que ela tá tão louca que ela tá lá no mar verde. Você quer falar? Não, deixa você falar, professora, que é você. É que eu tenho acidente em gêmeos, aí eu vou falando muito, mas. Pode. Toma igual o André. Tem aquela etapa, né? Porque assim, a Lilith, ela tem sempre essas fases, né? De tipo, ela tem uma hora que ela sai em reclusão. E quando ela tá no Mar Vermelho, ela dá a louca. Ela fala assim: olha, eu vou matar todas as crianças porque essa é a minha missão. Sabe? E ela tá vibrando na luz escura. E aí é feita aquela ameaça. Não, a gente vai te afogar, então, os anjos, né? E aí ela faz aquele acordo de não matar as crianças que têm as iniciais do nome dos anjos. E é muito louco essa história. Eu vi sobre isso também. Eu vi sim. Eu vi, mas eu realmente quis focar nesse lance dos judeus, porque como isso influencia na vida deles até hoje. Então, por isso que você vê o peso de um mito. O peso de um mito, sabe? Eu falo, nossa, até hoje as pessoas ainda param pra pensar nisso. Verdade, né, Dani? Curioso como no mundo, aqui no cristianismo isso não pegou tanto, né? Mas como para eles... Não, para eles né? pesa muito. Exatamente, mesmo tendo a mesma raiz inicial da religião, né? Então, muito interessante. Mas parece que o mito não tá na Torá, né? Que é o início da Bíblia cristã também. Parece que o mito é muito mais uma coisa que foi sendo passada de geração em geração, então é muito mais cultural mesmo. Tá muito dentro daquele povo que viveu aquela cultura. Eu li bastante sobre isso e, tipo assim, o mito dentro do cristianismo, eles falam, né, que tem os Gênesis e um deles fala assim, Deus criou-se, macho e fêmea os criou, né, quando ele fala da criação do Adão. E aí é entendido que Adão é um ser hermafrodita, assim como Deus seria hermafrodita, já que criou na imagem dele, que depois foi separado, né? Adão meio que foi separado, a parte Lilith. E se a gente pensa na Lilith como a parte feminina reprimida do homem e a parte masculina reprimida da mulher, faz muito sentido. Sim. Eu não me ligo muito em Bíblia porque quando eu assisto muito documentário, então você vê que a Bíblia foi mudada tantas e tantas vezes a bel prazer dos poderosos, que em sua grande maioria eram homens e sempre quiseram apagar a mulher da história, entendeu? Colocar ela como subjugada. Eu não foco muito porque eu sei que eles apagaram muita coisa. Tem toda uma questão sociopolítica, né? De quanto mais se mantém a mulher sem poder, mais fácil é mantê-la, né, sob o poder de um homem que vai sustentar e que vai também possuir a mulher de certa forma. Né? Porque na verdade é isso. Nossa, tem tanto documentário incrível sobre isso no Easter. Eu vejo bastante. Porque na verdade é isso. A Lilith era uma mulher empoderada. O mito dela é uma mulher empoderada que não aceitou as coisas, não né? aceitava ser subjugada, né? É bem exatamente. Isso. Então, como é que isso influenciaria as pessoas da época, né? O que a gente discute muito hoje dentro do feminismo, né? Ou da representatividade, né? das pessoas, né? E, no final das contas, é o mito de Lilith. É a ideia, né? Sim, e para os judeus, nem tem essa ideia. Foi simplesmente, acho que a gente foi trazendo para dentro da nossa cultura de buscar de volta esse feminino negado. E o mito caiu muito bem, né? Então, acho que isso que trouxe a Lilith para todo o cenário que tem hoje em dia, né? E dentro da astrologia também fechou com a influência que o astro tem. Vejo que, tipo assim, né? Essa coisa da Lilith, eles falam muito sobre a origem do mito, né? O mito, quando é contato no cristianismo, é de um livro específico, né? Que as pessoas até têm dúvidas se tem caráter realmente histórico não, mas tipo religioso, já que é um livro que contém piadas, contém um monte de outras coisas que tipo que tem gente que argumenta que trata-se de uma sátira, né? Mas por outro lado, existe momentos em que a Lilith é citada e aí tem essa teoria, cara, de que era um mito popular sendo falado, e também não é só esse o mito de Lilith, né? Tem vários outros mitos que também falam sobre o processo de Lilith, como a descida de Inanna, que eu gosto bastante, e também tem
outras religiões que abordam a deusa, sabe? A lua e a face negra da lua. Então, mito é o que não falta pra gente falar sobre Lilith, né? E aí a gente sempre tem esse padrão de uma pessoa que vai pro inferno e que, sabe, é todo um processo, né? E que é de empoderamento e de encontro com as sombras, né? Eu já vi algumas associações com a própria Perséfone, né? A mulher de Plutão. Pois é. E faz sentido também, né? Porque Perséfone passa por esse processo, né? De ser trazida ao inferno e sair como rainha. O mito de Inanna é um mito que é um mito anterior ao e que foi meio que a base pra chegar no mito da Perséfone, sabia? Não sabia, que interessante. Esse não é o tema que você abordou no último vídeo que você fez sobre Lilith? Acho que é, não é? Falei dessa descida de Inanna no último vídeo. Aí, tá vendo? Memória boa, obrigada. Mas é isso. Eu gostei bastante da sua explicação, Dani. Eu não sei se eu li ou se eu escutei também, que a Lilith, astronomicamente, ela foi também descoberta próximo junto quando Plutão foi descoberto também. Então tem essa questão mais como se fosse o feminino de Plutão, né? Que é o mito de Perséfone, né? Mas tem um astro que é a Proserpina também. Não sei muito bem qual é o significado do astro, mas parece que tem a Proserpina também. De repente era um material de estudo pra gente comentar num próximo. Teve uma pesquisa que eu fiz há um tempo que tinha, acho que se eu não me engano era na Grécia ou era em Roma, que eles definiam cada fase da lua uma deusa, entendeu? E a Proserpina era uma das delas, eu não sei se na minguante. A Proserpina é a versão romana da Perséfone. Não, mas eram 4. Tem um mito que tem as 4. Uma coisa que o Marcelo mesmo já falou, até em vídeo e nos áudios dele, é que a Lilith tem também as 3 facetas. As mulheres. As 3 mulheres, as 3 Liliths, né? Tá, as 3 Lilith. As 3 Liliths. A Black Moon Lilith, a Lilith negra e a Voldemort Lilith. A gente carinhosamente apelidou. Vocês misturaram. A gente apelidou por causa do astro.com. Walter Matthak. A gente não conseguia falar, a gente falou Voldemort Lilith. Voldemort, muito bom, é a cara dele. Né? Mas a Voldemort é a luz escura, né? É a luz escura. Então daí a gente percebeu e a gente até discutiu um pouco sobre isso, porque realmente bateu muito. Uma fala da questão de frustração, uma é da questão de rebeldia, né? E uma é aquela bem, vamos falar, raiva. Total. É a do ranço. Do ranço. A do ranço é a minha em Gêmeos. Tem as 3 Liliths, né? Minha Aquário. Tem a Lilith da Lua Negra. As 3 suas em Aquário? É possível? Não. A minha... tá. A que ela falou, a do ranço. Tá. Essa em Aquário. Nossa, mas é um Aquário trabalhado no Marte e Plutão. As outras são Escorpião. Tudo fixo. Nossa, mas vou te dizer... Assim, a gente tem as 3 Lilith, né? Que é a Lua Negra, a Lua Escura e é o Asteroide, né? E aí o Asteroide é o lado rebelde, a Lua Escura é a Dark Punk das trevas, né? Ódio total na veia. E a Lua Negra... essa minha tá em Touro. A Lua Escura é, tipo, a mais assustadora. É quando a gente vai falar sobre ódio, sobre matar, sobre um desejo de vingança. Eita, essa é a nossa. Os geminianos que me segurem, socorro. Ai, Gente, tadinho de nós. eu tenho a Lilith Voldemort em Ares, gente. Meu Deus do céu. Nossa, aí é o filho do Satã. Que medo. A minha Escorpião. Mas, ô Marcelo, não, é que eu queria saber, assim, de onde que veio esse seu interesse de se aprofundar em Lilith, se aprofundar... A necessidade mesmo. Porque a gente sabe que você estuda e tudo mais, mas de onde que veio esse interesse tanto, assim, de aprofundar nelas? Eu gosto muito do tema da Lilith. Eu acho que é um tema muito interessante, até porque eu tenho na casa 1, né? Então, é muito pessoal pra mim, entende? Tipo,
ser um homem gay, né? Tudo que eu passei, a história que eu passei, as questões que eu enfrentei, como que a progressão que eu sofri, a Lilith, foi bem no ano que eu me assumi, sabe, pra minha família. Então, a Lilith é um negócio que fala muito sobre dor e que fala muito sobre você crescer, sabe? De você, tipo, se empoderar, entende? E trabalhar e assumir com orgulho as coisas que você foi tão ensinado a ter vergonha. Então, pra mim, quando eu falo, pô, foi necessidade, é porque, tipo assim, era um assunto que me causava interesse, gerava curiosidade. A Lilith é um astro que gera muita curiosidade, sabe? E conforme eu fui entendendo a relação que ela tinha com tantas feridas que eu tive ao longo da minha infância, sabe? E que estão muito ligadas à minha sexualidade e, na verdade, muito mais ligadas ao bullying, né? E coisas que eu passei do gênero, já que a Lilith também fala desses assuntos. Poder estudar ela foi uma forma de eu poder ter mais clareza e poder, sabe, ter uma saída saudável. Não saída, como se estivesse preso, mas, tipo, um caminho mais saudável, sabe? Porque, tipo, a Lilith é um negócio, assim, que você descobre no mapa astral e depois você vai falar com uma psicóloga, entendeu? Pra te ajudar. Nossa, a minha na 7, então... A minha em Ares na 7, então... Astrologia e psicologia Tem tudo ó. a ver. Nossa, total. Eu acho que pra gente falar de Quirón e Lilith, a gente tem que, tipo assim, olha no mapa astral e depois a gente vai ter que bater com uma psicóloga. Porque eu super precisei fazer isso. Nossa, super... E foi coisas... E assim, eu acho que eu sou muito apaixonado por pela psicologia e tal. Eu quero muito um dia estudar e aí, eu sei que, cara, eu tive que ter muito trabalho, muita conversa e conversas internas, sabe, comigo sobre essas questões pra aprender a realmente me amar, me abraçar. E a comunicação não violenta me ajudou pra caralho com isso, sabe? Porque se não fosse por ela, nossa, eu não sei nem o que seria de mim. E porque esses são assuntos tão assim, dolorosos, sabe? E é foda, todo mundo tem algum tipo de dor, algum tipo de ferida, algum tipo de questão, e isso nos torna quem nós somos, né? E quando a gente estuda Lilith, eu acho que a gente não fica, sabe? A gente não esconde mais de nós, da onde a gente veio, o que a gente passou, e desse lugar existe empoderamento e existe reflexão, sabe? E existe um processo de abraçar, sabe? As feridas e as coisas. Então eu acho que é como se a gente abrisse a nossa caixa de Pandora. Lilith fica em Ares até quando? Só pra saber aqui. Lilith fica em Ares até quando? A Lilith tá ligada às experiências do feto quando ele tá na barriga da mãe. Então ele dura 9 meses, o trânsito Do trânsito. Não, mas eu tô perguntando assim, ele tá em Ares, né? Tô no meu retorno, só quero saber até quando ele vai ficar. Amor, aí a gente tem que... Eu tô abrindo um aplicativo aqui pra ver, mas assim, pensa que a Lilith, não é que por 9 meses você vai... Nossa, Lilith sofrer... Não, calma, gente. Tem gente que fala assim que passou Saturno na casa 2, 3 anos de sofrimento financeiro. Gente, não é isso. Tipo, é quando entra na conjunção com a cúspide e quando forma aspecto exato com astros importantes, principalmente conjunção e oposição. Aí sim você vai ter uma... Ou então quando Marte passa em cima da Lilith, que é ativa, entendeu? Então são momentos específicos que você vai ser engatilhada pela Lilith, entendeu? Saturno na 2 é fichinha, meu. Quero ver quem é que tem Plutão como conjunta com Vênus, igual eu na 2. Mas é uma questão, né? Não é o sofrimento por tanto tempo, desencadeia situações pra te lidar. E se tu lida, tu segue o baile depois, não fica todo aquele tempo, né, sentindo aquela energia. Lida com a situação que aquela energia te trouxe. Eu tô vivendo meu retorno de Saturno, né? Fiquei apavorada, meu Deus, vai ser um horror. E, sei lá, de boas, né? Tem situações, às vezes, que a gente se sente meio limitado, que a gente queria fazer e não consegue, mas lida-se, aceita que dói menos. Eu acho que os momentos mais fodas, porque assim, a gente entender nossa Lilith, a gente
se empoderar dos nossos lados, dos nossos sentimentos, né, ocultos e coisas que, sabe, é a gente abraçar coisas que a gente aprendeu a ter vergonha, a gente se empoderar com isso, o homem entender o lado feminino dele, a mulher entender o lado masculino dela. E, tipo, quando a gente fala de trânsito, a Lilith do trânsito, de acordo com como a gente tá com a nossa Lilith, ela vai contar a história, sabe? Então a gente sempre tem que olhar pra nossa, enquanto a gente olha também do trânsito. E existem conjunções específicas da Lilith, que são as mais porreta mesmo. Eu acredito que seja a conjunção com o Sol, com Quiron, com Ascendente, com a Lua e a própria Lilith, né? Eu acho que os anos mais difíceis mesmo são esses. De modo geral, é importante também, porque... Enfim, né? Eu acho que é bem isso. As outras passagens de Lilith, eu acho que até dá pra sobreviver melhor. Fiquei com medo agora, porque já faz conjunção com o meu sol. Já faz com a minha querida, a Lilith também. Pô, eu terminei um namoro a última vez que passou pela minha. Mas... Bom, não tô namorando, então tá ótimo. A minha escorpiane, danadinha. Mas a questão da Lilith, eu só entendi a minha mesmo, do meu mapa astral, quando o Marcos leu o meu mapa, que daí ele foi aprofundando mais e perguntando, e daí eu fui refletindo mais também sobre as questões que a Lilith pegava dentro, por estar na casa 4, então a questão da minha família, a questão de aceitar como homossexual e tudo mais. Então é umas paradas mais complicadas realmente e é difícil de falar. Não é uma coisa tranquila de aceitar e estar conectado com aquilo ali. É como o Marcelo falou, tem que trabalhar, né? A Lilith, você descobre ela, você lida com ela, mas tem que trabalhar ela. Eu acho que pra gente, nós três aqui que somos homossexuais, eu acho que Lilith vem muito ali também por conta disso, da questão de sair, de se aceitar e de se empoderar, né? E assim, eu acho que pra mulher, eu acho que tem muito a ver com o que vocês estão falando. O Marcos, espetáculo à parte, né? Na interpretação de leitura, o Marcos é muito foda. Obrigado. Vou ficar gostando assim. O preferido do professor. Ficamos com ciúme. O pessoal fica me zoando no grupo, Marcelo. É que eu já vi várias vezes interpretado, né? Porque o Marcos tá desde muito tempo, então eu já vi várias análises dele. Né? Mas todo mundo é foda. E aí tem um lance que e pra mulher, eu acho que a Lilith tem muito a ver com o empoderamento também, né? Porque a Lilith é um astro, assim, que eu acho que é das mulheres, sabe? É uma deusa feminina, então eu acho que ouvir elas é muito interessante. O que vocês têm pra falar sobre aquela que sai cantando Run the World da Beyoncé? Aquela girl! Nossa, é muito! É a Lilith. Run the World, girls! Não sei, eu vejo também muito ligada à sexualidade, mas a minha é escorpião. Aí eu fico pensando, será que ela sempre tá ligada à sexualidade? Já que pra vocês sentem isso também no mapa de vocês? Porque, né, escorpião a gente já vê que é um caso perdido. Olha, eu tenho a minha leão na casa 5, então assim, tem a ver. Bastante. É sexual, né? É porque a Lilith, ela fala sobre desejo. Vai ter uma hora que vocês vão estar olhando sobre a Lilith, vocês vão estar vendo umas coisas muito... Tipo assim, what the fuck, what I'm reading. Você percebe de que tipo de desejo, né? Que a pessoa tem e que ela muitas vezes se nega, né? Então, às vezes, desejos que são super... constrangedores. Sabe, que fazem muito. Talvez. Ou que fazem muito mal, sabe? Nossa. Ou desejos que, tipo, realmente machucam, que prejudicam outras pessoas. Porque a Lilith, ela vai falar sobre uma expressão, às vezes, não saudável. Porque quando eu falo sobre a lua, a sombra e tal, né? O que é a sombra? É coisas que a gente negou, que a gente separou de nós, que a gente tentou separar do nosso ego. Eu acho que se você quer ajudar a sua Lilith, você tem que se permitir não ter ego. Você tem que aceitar que às vezes você vai ser um bosta, entendeu? Tipo, é louco dizer isso, né? Porque não é bem meu jeito de falar. Duas ascendentes leão do rolê aqui. Não, mas a gente tem os momentos bosta e realmente é difícil de aceitar às vezes. Às vezes a gente aceita, a gente se frustra, a gente sente vergonha, mas a gente não quer que o mundo perceba. E é uma luta, né? E aí termina de fuder, né?
Porque o lance da Lilith é que assim, né? A gente tava falando, né? Os gays falar da Lilith é muito forte, porque o homem gay, assim, me arrisco a dizer que, pelo menos quando é mais bem assumido, né? Ele tá muito próximo dos pontos do mapa astral, que é a Lua, Vênus e a Lilith, em consequência. Enquanto a mulher, né? Ela também, por natureza, ela tá próxima do assunto da Lilith, sabe? E tipo assim, quando a gente fala sobre empoderamento, eu acho que aquela questão tem dois lados, né? Porque tem a questão, porque eu acho que a Lilith, ela ajuda muitos homens a entenderem a masculinidade tóxica. E a Lilith ajuda muitas mulheres a ouvirem a própria voz sem ter desrespeito para com as próprias necessidades, sabe? E aí, quando a gente fala sobre essa questão da sombra, porque assim, né, de desejos, é porque às vezes um cara, ele pode trair pra caramba a mulher dele, e isso ter a ver com a Lilith dele, entendeu? Sendo expresso pela Lilith dele. E o que essa Lilith esconde? E às vezes é uma Lilith em leão, por exemplo. E às vezes a pessoa, no fundo, ela tá traindo a outra, ela tem um desejo, um tesão nisso, que na verdade é uma expressão da sombra dela, que na verdade o que tá por trás disso é uma forte insegurança e um desejo de ser amada. E aí aquilo saiu de numa forma de uma expressão sexual torta, um desejo sexual torto, que prejudica a vida dela e a vida de outras pessoas. Isso porque a gente não tá falando de desejos que realmente causam muito sofrimento, sabe? Como pessoas que têm fetiches que geram muita dor para pessoas. Então, a Lilith, ela também fala desses assuntos. Não é leve. Não é leve. A Lilith não é leve. Então, tipo, é muito delicado falar, né? Mas ela também tem, quando a gente entende uma saída saudável para as nossas sombras, sem julgar elas, sem ter vergonha, mas tipo, não, como que eu posso expressar essa minha sexualidade, esse meu desejo de uma forma que é saudável para mim? Igual fala, né? Entrar em contato e em conexão com o signo, com a posição que a gente está, né? Entender o mapa. Buscar uma terapeuta. Porque são coisas que a gente fica em negação, né? Será que ela explicaria esse revoltos que eu sou por ser em Ares? Eu posso estar no meu sol? Então. Por isso que eu sou tão bruta. Pois é, eu já te falei que essa tua Lilith em Ares aí Por isso que eu sou esse ser bruto. Olha, aí a gente tem que olhar o mapa como um todo. O mapa como um todo. Um desejo frustrado de esfaquear alguém. Ah, total. O nosso lema a gente sabe que é astrólogo profissional quando a gente fala assim, a gente tem que ver o mapa como um todo. Com certeza, aí tudo depende. Lilith em Ares, ela é bem isso. Porque a Lilith em Ares, ela vai falar muito sobre, dependendo de qual Lilith estamos falando. Não, a comum, a tradicional. A lua negra? É comum. Tradicional, que todo mundo se fala. A lua negra. E aí, tipo, a Lilith em Ares, a gente tem que pensar, cara, do que sabe, qual é o lado de Ares que foi ensinado a ser experimentado de uma forma errada. Eu acho que se a gente tá falando do mapa de uma mulher, com certeza essa Lilith quer empoderamento e tal, e pode ser uma Lilith que odeia ser, tipo, meio que subjugada, sabe? Exatamente isso. Só que aí a gente tem que pensar que às vezes a Lilith em Ares, ela pode tentar se defender bastante. E a defesa, ela vem de achar que tá sendo atacada. Minha defesa era porrada mesmo. Então, a Lilith em Ares, ela... Assim, a gente tem que pensar... Qual caso estamos falando dessa Lilith? Tá na 7. Interceptada na 7. Então, olha... então aqui... Realmente, então... busca ajuda, galera. Você jogou o culto de esfaquear mãe. Não, mas... Não tá na minha alçada, por favor. Mas aquele assunto é que eu tô brincando que eu quando eu tô... Enfim, eu não tô no YouTube, eu zoo um pouquinho. Mas tá certo. A Lilith em Ares... o exemplo que eu dei do carinha que trai pode valer aqui. E também, às vezes, a questão de a pessoa, ela, por exemplo, achar que o outro tá traindo, ou então ficar muito brava se dentro do relacionamento sente que não tá sendo justo, né? Então Nossa, isso é o que mais pesa. Eu gosto de justiça geral. Tipo, o mesmo peso em ações e atitudes iguais.
Eu já tenho a Lilith em Libra. Libriana, né? Libriana. Aí tem um lance que a Lilith em Áries, ela é a que mais vai sofrer, na casa 7, é a que mais vai sofrer por causa do machismo, sabe? E vai ter aquele espírito de tentar combater e tal. E é muito... Só que assim, às vezes isso pode levar pra uns buracos. Como, por exemplo, uma resistência muito alta a se relacionar, sabe? Por causa dos medos daquela situação machista se repetir. Ou então de tentar ir contra, fazer o outro sofrer também porque ele merece. Ou então, se a gente pensa... Eu sou mais desse time. Só que se a gente levanta esses preconceitos bem fortes, não, porque eu acho que tem... aí a gente tem que prestar atenção, que às vezes uma manifestação de Lilith pode ser uma proteção, eu acho que é uma forma de se proteger, só que às vezes a pessoa, da maneira de como ela vibra, às vezes ela não reconhece que ela tem desejos semelhantes a outra pessoa. Às vezes, uma situação clássica, no extremo da posição. Às vezes a pessoa, ela acha que tá sendo traída e vai lá e trai, porque fala assim, essa pessoa merece, ela tá me traindo com certeza. Ou então, aquela pessoa que vai fazer uma coisa muito ruim mesmo na vida da outra pessoa, e na cabeça dela ela vai falar, não, porque eu tô certa, porque eu mereço essa pessoa, porque ela merece isso, sabe? Uhum. Então a Lilith, ela vai... Eu não vejo muito disso, não. Eu sou muito de igualdade mesmo, não baixar a cabeça pra ninguém. Uma vez que não funciona nem pro lado nem pro outro, eu prefiro cada um pro seu canto, entendeu? Eu não sou dessa de procurar a vingança ou procurar as contas. Acabou, tchau e benção, eu sou dessa. E ô, menina bruta! Eu também sou desses. Eu sou bruta, eu sou bem bruta. Bem, your power. Não, mas o que eu falo muito dessa brutalidade minha, assim, pelo menos eu vejo da minha forma. Porque eu tenho Sagitário na 4 e eu fui criada no meio de meninos, entendeu? Eu fui aquela que apanhava, mas batia também, porque eu cresci apanhando no meio de moleque. Nossa, então a Lilith em Áries é bem... Olha aí, talvez... Então eu tinha aquela coisa de, sabe, reativo. É aquela coisa de se firmar, né? Talvez seja um processo da Lilith já, desde a infância. É, bem É isso. um processo da Lilith, desde a infância. Tá certo. Bem isso. Então eu apanhava, mas eu batia também, entendeu? Mordia, arrancava pedaço. Ô, menina bruta! É a Lilith em Áries. É a Lilith em Áries que tenta se provar, né? E, tipo, mostra que é igual, né? Gente, mas tem um segundo grifo, né? Que a gente vê bastante no mapa e tal, que fala muito de ferida, que é Quiron, né, gente? E a Dani, você que tá da mitologia aí, introduz a Quiron pra gente. Nossa, mais uma vez, Quiron também tem algumas mitologias, não é uma só, não. Eu vou pegar a mais conhecida, assim, pelo que eu vi, que é ele ser filho de Filira, eu até botei uma colinha aqui pro nome da mulher, que era difícil, e de Cronos, entendeu? Que quando foi pego em flagrante traindo o marido, Cronos foi lá, safado, virou um cavalo e fugiu. E dessa união dos dois nasceu um centauro, que a mãe detestou porque ela achou horrível e largou, abandonou, assim. Só que quando ela abandonou, ele era um filho de Deus, então ele era imortal. Por qualquer coisa que ela fizesse, tipo transformar em árvore, essas coisas que ela pediu pros deuses, não funcionou com ele, porque ele não morria. E daí ele foi adotado por Apolo, que instruiu ele em todas as formas possíveis de ciências e música e afins, todas as coisas de conhecimento, enfim. E ele acabou se tornando um professor, o Quiron. E também, assim, teve uma treta lá com os outros centauros, que era meio da bad, né? Ele era meio do mal. Ele acabou sendo ferido, sem querer, né? Por acidente, por Apolo. E as flechas de Apolo, elas tinham veneno na ponta. Veneno mortal, mas Quiron era imortal, então ele não morria, mas também a ferida não curava, entendeu? Por ele ser imortal, a ferida não curava, então ele fez de tudo para tentar diminuir a dor dele, porque a dor nunca passava. E foi nessa coisa de procurar cura, procurar um descanso, já que ele não poderia descansar de verdade, foi que ele começou a descobrir curas de várias doenças e as coisas, e por isso, ele é tido como patrono dos médicos, curadores e afins, entendeu? E essa é por alto a lenda de Quiron, porque tem muita coisa, né? E deixa eu falar, vai ficar demais. Quiron traz essa ideia Ele é o curador. De curador ferido, né? Que ele traz essa ferida, esse trauma da infância,
que é onde a gente mais procura, às vezes, saber mais sobre aquele tema, né? Onde a gente mais tem curiosidade também, onde a gente mais... Até nisso os gêmeos me fodem, até nisso, porque o meu tá em gêmeos na 10, vai se lascar. Maravilhoso! Nossa, que maravilhoso esse Quirão. Conjunta mãe do Deus do céu, meu. Né? Conjunta mãe do céu, exatinho. Esse é um dos Quirons mais interessantes. Na 10 em gêmeos. Agora ela não vai reclamar mais. Uma professora nata. Eu não tenho paciência com pessoas, como é que faz? Sim. Adora. Dá pra dar aula pra bicho, pra planta? Eu vou. Mas é assim, super top. É uma posição, se você quer trabalhar com autoconhecimento, a melhor posição possível é um Quirón numa casa de terra, né? Em gêmeos ainda. Nossa, Perfeito. que medo. Eu mesmo, eu entendi o meu Quirón quando eu fui pra terapia pra me entender. E daí, nessa de tentar me entender e tudo mais, quando eu vi o Quirón, que ele tava na minha casa 1 em câncer, daí eu falei, agora eu entendi porque eu quis ir pra terapia. Porque era o que eu queria. É o que eu buscava, me entender e buscar essa questão de sentimentos, de falar de sentimentos e tudo mais, porque realmente, às vezes eu sou muito frio, muito seco. Oi, Luiz Virgem, eu. Bem isso. Bem centrado assim, não deixa... Alguém disse Marte em Capricórnio? Eu ia comentar que continua que, como eu tenho Quirón em câncer também, eu noto assim que é uma coisa muito de dificuldade de lidar com vulnerabilidade, dificuldade de lidar com os sentimentos, de expressar os sentimentos. A gente quer meio que guardar lá no fundinho pra ninguém ferir a gente. Acho que esse o sentimento. E evitar que os outros, vendo a nossa vulnerabilidade, tenham armas pra nos ferir, entre aspas, né? Não cutucar a ferida. Eu demorei um tanto pra entender o meu Quirón, que é em gêmeos, na casa 4, e eu não entendia muito bem. E até hoje eu não entendo muito bem, mas eu... Igual eu, tá vendo? Nem eu entendo, viu? É de gêmeos isso, é de gêmeos. Bipolar. É de gêmeos. Gente, até o sol não entende os gêmeos. Tem um sol no meio do céu e não entendo. Ah, tá, agora entendi. Mas, Marcelo, como é que você... como é que foi pra você começar a estudar Quirón? Como é que foi seu interesse começar com o Quirón? E como é que você descobriu isso mais profundamente pra você? Eu vou ser sincero, não gosto de falar sobre. Não precisa falar do seu, só como seu interesse. Mas começou em mim, eu ouvi uns pedacinhos de explicações sobre o que era Quirón e eu falei, Aí eu visitei um blog de um astrólogo português e comecei a ler os textos a respeito. E eu fiquei, na verdade, muito impressionado com o grau de profundidade que aqueles temas entravam. E conforme eu fui estudando o meu, e o Quirón é uma coisa que é devagar que a gente estuda. Não tem como estudar rápido o Quirón. Porque é você ver uma informação e você, retroceder, pensar no teu passado, pensar nas coisas que aconteceram. E aos poucos você vai internalizando aquilo, sabe? E, muita coisa. O Quirón, eu acho que ele é muito sério. Eu acho que estudar ele é uma coisa que todo astrólogo deveria fazer, porque é muito difícil você não ser muito marcado, sabe, pelas histórias do seu Quirón. E eu acho que o processo de Quirón, que eu sempre falo, né, pros meus clientes, pros meus alunos, a primeira coisa é você saber aprender a lidar com a culpa. Porque o Quirón, ele tá ligado ao nosso lado que cura os outros, mas também tá ligado com as nossas feridas. E uma coisa que o ser humano tem é se culpar pelas feridas que sofreu. Então, o Quirón, ele é um processo muito de você primeiro parar de se culpar pelas feridas suas, sabe? E depois disso, você meio que, e depois de você parar de se culpar, ao mesmo tempo você aprender essa diferença, que é você se responsabilizar por como você vai se sentir agora, depois disso que você passou. E depois disso,
você ser capaz de ajudar outras pessoas, né, com o teu próprio Quirón. Então, eu acho que o Quirón é muito, assim, de ir na terapia também, né? São dois astros, assim, ligados a feridas. E quando eu tava estudando sobre esse Quirón, eu tava muito em contato com uma pessoa que tinha Quirón na 12. E nisso de estudar sobre o Quirón, a gente chegou numa conversa, né? Que era, tipo, como que ele sabotava... Não exatamente sabotava a vida, só isso, mas, tipo, como que ele se colocava como vítima. E aí entra aquele outro lado do Quirón, porque o Quirón dele era na 12, e a casa 12 é onde a gente é corrupto com nós. E aí ele tinha esse hábito de culpar o mundo, culpar os outros, não. E ele tinha um comportamento muito tóxico, sabe? E muito snob. E era um negócio que, tipo assim, mano, era uma coisa que quando a gente falou e tal, e a gente chegou nessa coisa que eu falei, nossa, será que é isso? Será que você tem esse comportamento? E ele falou, nossa, parece que... Ele falou que foi como levar um tapa na cara, sabe? Porque ele reconheceu que sim. E, tipo, o Quirón, ele vai tanto falar sobre a questão do vitimismo até, como também vai trazer essa coisa do como que eu não me culpo pela minha ferida, mas também reconheço que como eu me sinto agora, hoje, é uma responsabilidade minha. E se eu falo que eu estou bravo porque você culpa, não sei, pros outros, sabe? Pelas minhas tristezas, pelas minhas dores, o processo de evolução do Quirón não acontece. Então, o Quirón é um negócio muito de você aceitar as suas feridas. Ele mostra muito aquela casa, né? A casa que ele tá, fala da área da vida que a gente se feriu, sabe? Que a gente tem alguma mágoa. E o signo, ele representa nosso poder de cura que a gente tira quando a gente se conecta com aquele signo ali daquela casa. E é muito de como que eu posso... Fala muito sobre responsabilidade sobre as próprias emoções, o Quirón. É você tomar a responsabilidade pra si e você também, de uma forma que você não se culpe, mas que você também não se vitimize, e de uma forma que você ajude outras pessoas e, na verdade, você vai estar se ajudando, sabe? Porque é muito... de você ajudar o outro, mas você quer ajudar o outro, é como se você ajudasse aquele lado seu, né? Tem muita gente, por exemplo, que sofreu muito... Eu acho que Quirón tem muito a ver com, por exemplo, aquele youtuber que é gordo e que fala sobre a gordofobia e ajuda outras pessoas gordas a se amarem. Eu acho que isso é Quirón, mano. É totalmente Quirón. Ou aquela pessoa que foi expulsa de casa, sofreu pra caramba homofobia, tem um grande trauma sobre isso e ela pega essa energia e ela cria uma ONG que acolhe pessoas LGBT que foram expulsas de casa. Isso é uma ação de Quirón, sabe? A Andrelli também tinha comentado comigo uma vez, Andrelli, que a questão de Quirón, por ele estar entre Saturno e Urano, né, o asteroide, ele também tinha alguma correlação nisso, não foi, André? Sim, é uma interpretação que eu vi uma astróloga fazer e eu achei que faz muito sentido de os asteroides eles serem meio que intermediários entre os planetas pessoais e sociais e os planetas geracionais. Então, de sair do meu mundinho particular pro mundinho como um todo, para olhar pro coletivo, pro social. Então o Quirón, como ele fica entre Saturno e Urano, ele seria esse olhar, ferramenta que nos leva a olhar pro outro, porque quando eu sinto essa dor, eu quero curar no outro e eu acabo me envolvendo socialmente, ajudando outras pessoas com aquela dor também. Então ele é um intermediário para nos levar para essa energia do coletivo. Que da hora, achei muito top a explicação. É interessante, né? E os outros asteroides também, Juno, Ceres, cada um dentro de um assunto. Por exemplo, o Eros seria um intermediário entre a energia do Marte e do Plutão, né? Que seria uma oitava maior do Marte, como alguns astrólogos colocam também. Eu ouço muito esse termo, oitava maior. Tem tudo a ver. Também falam que... Como é que é? Palas é de Urano e Mercúrio, né? É uma coisa entre... Isso. Eu acho muito da hora. Nossa, super isso. Eu acho que sempre que a gente fala de grifo... E a Juno entre a Vênus entre a Vênus e Netuno. Teria Juno, né? Aquele momento que você não só deseja, mas se compromete e ama incondicionalmente depois. Então tem essa correlação entre os asteroides. A Juno é muito filha da puta na mitologia, vocês não acham? Na mitologia ela é muito filha da puta. Muito filha da mãe. Os deuses são muito filha da mãe com os mortais.
Eles sempre foram, Cara, gente. não. Pelo amor. Isso é o que é legal da mitologia, porque eles mostram as nossas sombras e as nossas qualidades, né? Tá em nós escolher que energia que a gente vai expressar. Não tem um mortal que se deu bem quando se envolveu com algum. Quer ficar se metendo com Deus? Na moral. Não, Todos eles se fuderam. fuderam. É verdade. Nossa, mas meu Deus do céu. Não, eu tava lendo um dos mitos dela. Nossa, ela caçava praticamente, os amantes do marido e tipo, ela, tipo assim, é pra casar? É pra casar. E a Juno tem um mito muito louco que eu falo, nossa, essa mulher deve ter alguma coisa escorpiana, porque tem uma hora que o marido, né, como é que era? Era uma história que o marido tava lá cantando uma moça, só que aí chegou a Juno, né, aí ele transformou a moça numa vaca. Aí ela chegou e falou... ela farejou alguma coisa e ela pegou a vaca e deu pra um monstro lá cuidar no submundo. Tipo, ela é louca, tipo, e fora as outras coisas doidas que ela fez. Mas é muito louco, porque Juno, nas casas, fala sobre a área da vida que você tem que aprender a ceder para os outros, sabia? Porque a gente tem o costume... Pra se comprometer, a gente tem que ceder. Não adianta a gente ficar no nosso ego, né? Tipo, não só isso, mas é porque a Juno, se a gente, às vezes, pode falar muito de uma casa em que eu não aceito que não seja do meu jeito, sabe? E, por exemplo, às vezes um Juno numa casa 7 pode simbolizar uma grande dificuldade de administrar o poder dentro da relação, sabe? Mas o Juno tem muito a ver com... É louco, porque cada astro tem tantos lados, né? A Juno que é tão amor, tão... conexão, relacionamento sério. A gente também vê várias manifestações. É como a gente usa, né? Que nem vocês disseram. O lance, eu acho que sempre quando a gente fala... Eu gosto muito de asteroide, grifo e tudo mais. Eu acho um barato, né? Ponto virtual. E esses pontos... Sempre quando a gente fala sobre esses astros, a gente tá falando sobre uns lados nossos bem, tipo... Sutis. Tão pra dentro, é aquele lado, é a nossa psique, sabe? É aquele lado bem interno da nossa mente e como ele se expressa, às vezes o Juno é às vezes aquele desejo, Junieros, né? Às vezes aquele desejo, aquela coisa, aquela característica que você nem sabe, mas você se atrai por alguém que tem aquele lado lá, sabe? Daquele signo. E é muito louco, assim. Quando eu comecei a estudar sobre meu Juno, meu Eros, eu entendi muito do meu tesão, sabe? E da minha atração forte, às vezes por pessoas que tinham coisas em Capricórnio, sabe? Porque meu Juno é em Capricórnio. E também por pessoas que têm um lado ariano, sabe? Algumas características específicas. Quando eu fui analisar meu Eros em Áries. Porque esses dois são iguais. Algumas específicas, porque de modo geral eu tenho muito trauma com Áries. Juvazinho! Porque, gente, a partir do momento que vocês tiverem uma irmã de Sol e Lua em Áries, a gente conversa. Eu tenho uma irmã de ascendente e Sol em Áries. Não esquecendo que tu tem Mercúrio, Vênus e Sol, né? Me deixa. Tudo juntinho, coladinho. Me deixa. Mas hoje eu me dou melhor que esse signo. Eu aprendi que eu sou muito ariano também. Quando eu descobri isso, eu comecei a aceitar melhor o signo de Áries. Signo de Áries é um amorzinho, gente. Super. Eu adoro. Eu adoro que a minha Vênus é em Áries, eu me dou bem com os Ariane. O problema é que o colo é ele todo. Aí é foda, né? Fica difícil. Não mexe com ele. Eu conheci uns arianos, tudo peixinho, tudo na casa 12. Os pior. Aquele Ariano escondido. Meu, ascendente em touro, um ariano parado. Gente. Mas por dentro é só ódio. Por dentro tem Não a fogo mostrava, queimando. não mostrava. Assim, eu acho que é assim, né? A convivência com Áries melhora quando a gente se afasta. Mas, zoeira, ó. Todo signo que a gente tem algum. Tipo assim, que nem a moça falou, né? Esse que é o legal da astrologia. Teve uma pessoa que falou: mas eu tenho Vênus em Áries, eu gosto de Áries. Adoro. E tipo assim, eu acho que assim, né? Sempre quando a gente fala sobre signos e tal, pra mim nunca faz tanto sentido a gente falar o melhor e pior signo, porque
depende da tua sinastria com a pessoa. Exatamente. O quanto, sabe? Todo mundo tem uma a gente, o outro vai sempre refletir um lado nosso. Metade do outro é a nossa projeção, outra metade é ele mesmo. E de acordo com o nosso mapa astral e as configurações que a gente tá tendo, a pessoa vai vibrar um lado nosso, às vezes vai ter planetas que vai se conectar. Tipo, o que eu mais vejo em sinastria é essas coisas. Às vezes duas pessoas que, tipo, tem uma vibe e às vezes eu conheço alguém que tem aquele comportamento que eu sei que mexeu comigo e aí tem duas coisas, né? Primeiro, eu analisar o meu próprio mapa natal pra entender por que aquilo está me incomodando. E segunda coisa é quando eu faço sinastria com a pessoa. Às vezes os planetas dela formam quadraturas que mexem com o meu mapa ou oposições, ou então forma conjunção com pontos específicos e aquela pessoa pisa naquele calo, naquela dor ou traz aquela energia. E eu acho que assim, né? Tem coisa na sinastria que quanto mais você se aceita, melhor você aceita os outros. E oposições expressam muito isso, sabe? E tipo, se quando você tá com justamente com esses signos que você tem mais dificuldade pra amar, é onde mais você pode aprender a amar você. E acho que rola muito também de a gente vem pra experienciar todos os arquétipos, a gente vem pra se desenvolver como ser humano, né? Então, às vezes a gente nega muito alguma coisa, alguma qualidade de algum signo, e a gente continua atraindo pessoas com aquela qualidade que vem justamente, né, esfregar na nossa cara que a gente precisa aprender aquilo. Nossa, muito isso. Eu só fui aprender a amar Áries quando eu entendi que eu queria, na verdade, ser muito Áries. Eu tenho medo de ser em Áries. Fui aprender quando eu aprendi. Nossa, na verdade, eu gostaria de ser Áries. Isso é inveja, sabe? Eu não quero ser que Eu não quero ser Ai, Daniel, só pra te mostrar que eu sou uma pessoa melhor, já que eu tenho ascendente leão, eu gostaria de ser um pouco mais virginiane, né? Seria mais fácil as pessoas não terem que esfregar na cara meus erros. Porque eu já vi. Tô fodida. É isso. Acho que a gente já teve uma boa conversa aqui. O Marcelo já passou por Quiron, por Lilith, já falou um pouco de Juno também, vários asteroides e grifos. Vamos agradecer, né, o Marcelo por ter vindo aqui, por ter se disponibilizado, né, esse tempinho na agenda lotado dele. Ui, desculpa aí. Aproveita o espaço, Marcelo. Divulga suas redes sociais, pra quem não te conhece. Tem alguém que ainda não te conhece, mas... A semana da astrologia que eu vou ver de novo. Acho que tem, hein? Então, meu nome é Levi, eu trabalho com astrologia autêntica. E minhas redes sociais, eu tô no Instagram, Oi Marcelo Levi. Lá eu faço um monte de loucura, você vê eu na minha vida mais pessoal e também ensino bastante, faço muito post sobre... E eu trabalho com astrologia autêntica, que visa ajudar você a se conhecer, né, com autoestima, sem jogar tua autoestima fora, de maneira que você se desenvolva com amor próprio, sabe? E sem crenças limitantes. E aí eu tô principalmente no YouTube, onde eu sou Marcelo Levi Astrologia. É isso aí. Muito bem, foi um prazer. É isso aí. Vamos babar o teacher. Então é isso, né? Não esqueçam de seguir também a gente nas redes sociais, mais uma vez sempre fala, né? A Dani sempre lembra todas as nossas redes, por favor. Viu como é bom ter uma virginiana no rolê? Bora, vamos lá, né? Certeza. É a galera mais necessária, é a galera de virgem. Não é? Mas é foda. Então, delírios.astrológicos no Instagram e delírios.astrológicos@gmail.com. Qualquer dúvida, se quer saber de mapa e qualquer coisa assim, pode falar com nós lá. Isso aí. É Então, isso, gente. Muito obrigado por eles ficarem até agora escutando a gente, essa nossa conversinha. Vou aguentar nós. Nossas loucuras. Espero que tenham entendido que a gente aqui estamos todos aprendendo, né? Não sabemos de tudo. É nessa que a gente vai. É isso aí, Tchau, gente. tchau. Tchau. Nossa, tem alguém aí que tá partindo o carro com tudo, hein? Sumiu aqui. Verdade. A edição tira, fica tranquilo. Até
até quando, porque aí eu sei até quando eu tenho que sair da minha São caixa de 9 Pandora, anos, parece entendeu? que ela demora Não pra é 9 fazer. meses, é 9 meses. Até o anos final eu do ia ano morrer. sai. Será que até esse ano eu saio da minha caixa de Pandora? É isso que eu consigo. A Adele e a Dani é hétero? Eu sou. Assim, né? A gente experimenta as coisas na vida. Eu não experimento tanto não, gente. Eu tenho o Júpiter na 5, não. Eu sou careta, eu tenho o Júpiter na 5. Pelo amor, não. E às vezes é uma Lilith em Leão, por exemplo. Ou uma Lilith... Eu vou ter que ver a do meu irmão e do meu pai, porque os dois têm história. Então, aí... Eita nós. Olha eu fechando, olha, gente. Olha eu fechando, gente. Socorro. Olha, deu Calma, fraco. menina bruta. Olha, menina bruta. O novo meme.